Olá, olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos também e muito obrigada por me darem a honra da vossa inscrição. Saíram mais 3 episódios do Love is Blind Suécia e neste vídeo vamos então analisá-los. Mas antes disso, a nossa premissa de sempre, não se esqueçam primeiro de se inscrever, de gostar do vídeo já no início e de partilharem o mesmo se assim o entenderem. Vamos já começar pelo Victor e pela Natalie. Nestes episódios, ele foi bem direto ao dizer que o facto dela ser muito calma o incomodava bastante. E quando eu estava a ver esta cena, eu só pensei, será que ela entendeu o recado e as alfinetadas que ele estava a dar? Porque ele chegou a dizer que as outras raparigas eram muito mais animadas, muito mais divertidas, enérgicas e que não seria nada aborrecido estar com elas. Mas ao conversar com as outras meninas, viu-se que ela entendeu a reclamação do Victor e reconheceu que talvez não tenham sido feitos um para o outro. Mas eu gostei quando eles combinaram dar-se uma trégua e se esforçarem mais para o relacionamento deles dar certo. Também gostei quando a irmã do Victor o ajudou a ver as coisas por um outro prisma em relação a Natalie. A irmã do Victor gostou muito da Natalie. Disse mesmo que o facto dela a achar calma talvez seja por ele associar o amor à agitação e as pessoas mais enérgicas e que talvez esta forma dele encarar o amor o estivesse a impedir de ver as qualidades da Natalie. A irmã do Victor também disse que eles ficam muito bem e que teve uma ótima impressão da Natalie. E isso de certa forma foi meio caminho andado para o Victor, porque ele estava preocupado com a reação da irmã dele e da mãe não gostarem da Natalie. Mas houve algum progresso na relação deles. O Victor finalmente disse que a amava. Isso foi muito bom para a relação deles, porque ele é daquelas pessoas que não se declara assim tão facilmente. Depois temos o Ola e a Millie. Realmente ele não conseguia deixar passar a questão do cabelo da Millie. Ele preferia que a Millie tivesse o cabelo cheio e longo. Mas quando o Ola disse que se sentia mal perto de pessoas que gostam de comer doces, beber refrigerantes e coisas assim, eu acho que a Millie leu o meu pensamento ao lhe olhar fixamente. Praticamente as reações da Millie foram as mesmas que eu estava a ter enquanto estava a visualizar aquela parte que o Ola estava a dizer as suas preferências em relação à parceira que está com ele. Porque não é possível que ele pense assim. Onde é que ele vai encontrar uma mulher tão alinhada com o seu modo de pensar? Em relação ao fumo, pronto, essa parte também eu concordo. Eu realmente não gosto de fumar e acho um hábito péssimo. Não é bom para a saúde e se adicionarmos a algumas questões espirituais ou bíblicas, também não é muito bem visto por esse prisma. E depois chegou a parte dele se desculpar ou não se desculpar e novamente nesta parte eu só reparava nas caras e bocas que a Millie ia fazendo. Parece que ela estava a adivinhar novamente as minhas reações perante aquilo que o Ola estava a comunicar a ela. Até nesse aspecto, o Ola tem um conceito totalmente diferente no que toca a pedir desculpas. Basicamente, ele pensa que não se deve desculpar por coisas que ele sente e disse, que mesmo que as coisas que ele disse a Millie a magoe, ele não se deve desculpar por isso. E eu gostei quando a Millie disse que também tinha coisas a dizer sobre a aparência do Ola e que só não o disse porque isso não ia ajudar em nada. Que ele estava a agir como se ele fosse perfeito e não tivesse nenhum defeito. Eu só vos digo uma coisa, depois desta conversa com a Millie, o Ola começou a me dar algumas vibes de quem tem muitas bandeiras vermelhas. Mas depois ele chegou-se à frente e comunicou a Millie que talvez eles não fossem a pessoa certa um para o outro, e isso antes daquela festa deles todos se encontrarem. Eu acho que se ele não fosse tão rígido e tão exigente em relação às suas preferências, de não se beber refrigerante, não comer doces, talvez até eles pudessem chegar até o altar. Acho que o Ola é o único participante de todas as temporadas do Love is Blind que tem essas ideias tão inflexíveis e rígidas quanto a sua futura parceira. E depois deles irem ao encontro em que praticamente todos os casais foram e alguns participantes também das cabines, eles despedem-se um do outro. Foi um bocadinho triste vê-los partir, especialmente a Millie, mas por outro lado é bom que tenha terminado agora e a Millie não tenha levado um não no altar, por exemplo, porque ela já tinha dito a Jéssica que ela iria dizer um sim a Ola, pelo menos naquele momento quando eles ainda estavam na lua de mel, lá na Grécia, lá em Creta. Depois temos o Oscar e a Alicia. Pelo que eu entendi lá na lua de mel, ele não tem conseguido ser ele mesmo, porque não tem tido muitos momentos a sós. E, de facto, há pessoas mais reservadas mesmo, que gostam de ter os seus momentos a sós. Algum sossego, algo que não se consegue muito neste reality show. Claro, devido às contínuas gravações dos casais. Mas eu gostei quando ele foi lá reconfortá-la, disse que ia correr tudo bem.
deu-lhe um abraço e disse que ia ficar tudo bem. Mas depois eles regrediram novamente, ao ponto dela ir embora do apartamento e dizer que queria dar um tempo. Sinceramente, eu acho que este casal tinha tudo para dar certo. E parece que eles agora estão a se desentender por coisas mínimas. Ela acaba por sair do apartamento e, como se não bastasse, ele depois começa a dizer que talvez eles não estejam em sintonia. Mas na previsão dos próximos episódios, ele diz que se sentiu sozinho, sentiu a falta dela. Será que eles se entendem e depois vão ao altar? O que é que vocês acham? Porque eles não aparecem já vestidos de noivos nos próximos episódios. Agora não sei se é um truque da Netflix só para nós criarmos expectativas ou se eles mesmo não chegam ao altar. Ou se eles se desentendem de vez e depois não vão ao altar. Em relação ao Jacob e a Carolina, eu ainda acho que ele ou não se lembra do que tinha dito a Emily, ou então ele está a fingir não se lembrar de ter dado esperanças às duas. E depois a Carolina não gostou nada de vê-los a passarem tanto tempo a conversarem. Isto foi uma das razões pelas quais eles discutiram depois desse encontro com todos os casais. Depois temos o Nicholas e a Karen. Eu sinceramente acho que ele perde muito tempo a opinar sobre os outros casais, especialmente sobre a Alicia e o Oscar. E o que eu acho mais engraçado é que a Alicia escuta muito atentamente aquilo que ele diz sobre eles, sobre a relação dela com o Oscar. Mas este casal, até pelo menos ao episódio 7, ao último episódio que saiu na Netflix, parece que eles continuam de vento em popa, não houve assim nenhum grande desentendimento entre eles. Por isso, será que eles casam também? Achei uma piada quando os homens vestem todos de mulher na previsão dos próximos episódios. Eles com aquelas perucas, ainda por cima bem coloridas, bem chamativas. Eu acho que isto será na despedida deles de solteiro. Eu estou curiosa para saber se... porque agora só faltam 12 episódios, pelo menos que estão lá na Netflix. Eu estou curiosa para saber se nesses 12 episódios vai decorrer a despedida de solteiro e depois os casamentos em si. A menos que alguém comentasse que já viu os 9 episódios, se vai decorrer os casamentos. Porque na Netflix está lá a dizer que só existem 9 episódios. Depois vamos ter o reencontro. Enfim, vamos ver. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo. Não se esqueçam então de se inscrever, de gostar do vídeo se ainda não o fizeste e de partilharem, se assim o entenderem. Eu penso que vamos conseguir atingir o desafio que eu vos propus na semana passada, no meu último vídeo, quando publiquei o meu último vídeo, no dia 22. Muito obrigada pela vossa colaboração e cá estaremos então no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau!